Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h44, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de terça-feira aqui na Prever FM. E vocês ficaram sabendo, nós divulgamos aqui amplamente que na última semana, quinta-feira, dia 7, aconteceu num voo saindo de São Luís, no Maranhão, com destino a Campinas, né? Um desvio pro Aeroporto Internacional de Brasília, que havia um bilhete no banheiro desse avião, que havia uma bomba no compartimento de cargas deste avião, né? Bom, e a gente vai contar a história toda porque um casal botucatuense estava nesse voo e agora, gentilmente, a Alessandra Lucchesi, ex-vereadora, a professora Alessandra Lucchesi, vai atender a nossa reportagem para contar o que aconteceu. Professora, bom dia, satisfação e obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, eu que agradeço. Peço até desculpa da gente não poder estar presencial aí, mas é uma honra estar falando com vocês tão cedinho. Espero que a cidade de Botucatu esteja acordando em paz. E com frio e tudo, né, professora? Professora. O frio permanece, né? É verdade. É verdade. Professora, bom, estava passeando, estava com o esposo, com o Zé Luiz, e voltando de São Luís em direção a Campinas. E aí, professora? São situações inimagináveis que acontecem com a gente, né? Uhum. Mas aconteceu. Na altura, mais ou menos, da Bahia, nós fomos informados pelo capitão da aeronave que nós estávamos com problema no voo e que nós iríamos mudar o rumo, iríamos para Brasília. Uhum. Aí foi tenso, né? Porque daí a gente aí percebe a necessidade de prestar tanta atenção em todos aqueles procedimentos de segurança que as pessoas sempre nos apresentam quando a gente entra no avião. Uhum. Aí esse protocolo começa a ser ativo. Então, por exemplo, mulheres de salto não pode estar, tem que tirar. Situações pessoais têm que ser deixadas no voo. Abaixar a cabeça entre as pernas, cinto afivelado. Então eles começam a fazer esse protocolo com muita urgência na hora, com muita rapidez. Uhum. O voo começa a descer, eles apagaram todo o sistema do voo, ficamos tudo no escuro. E aquele momento tenso, né? Aquele momento muito maluco que a gente passa ali na hora. Uhum. Pessoas falando, né, de tudo quanto é tipo, que cada um vai se posicionando de um jeito, né, se preocupando. Uhum. Mas pousamos bem em Campinas, com toda essa loucura toda, mas pousamos bem. Ainda o comandante levou uma salva de palmas quando pousamos, porque realmente o pouso acabou sendo tranquilo mediante toda essa situação. Agora, professora... Esperamos ali... Pode falar. Desculpe, mais ou menos na altura da Bahia, saindo lá do Maranhão, vocês tiveram que mudar a rota e pousar em Brasília, né? Um voo que saiu... Brasília, nós estávamos rumo Campinas. Estavam rumo Campinas. Chegando lá em Brasília, qual foi o procedimento depois que vocês pousaram e ficaram sabendo que havia um bilhete no banheiro de bomba no compartimento de cargas do avião? Aí foram várias informações que acabaram ocorrendo ali dentro da aeronave. Eu falo que todo mundo tem uma teoria, né, Márcio? Cada um começa a achar que aconteceu alguma coisa, um que acha que deu pane no motor, o outro acha que foi bomba, outro aí vai. Entendi. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Uhum. Mas, né, tivemos um tempo mais ou menos de 1h30 em terra, dentro da aeronave, esperando chegar escadas, que a gente parou numa pista paralela ao aeroporto de Brasília. Entendi. E nesse momento foi... carros de polícia, bombeiro, bem coisa de filme mesmo, né? Entendi. Que a gente fala, né? Vai chegando aqueles apoios no solo, chegaram com as escadas pra gente poder descer, e daí nós fizemos um desembarque, fomos em ônibus. Acho que deu uma meia dúzia de ônibus, mais ou menos, que nos levou até um espaço específico, como se fosse um mini terminal. Entendi. Paralelo ali ao aeroporto de Brasília. Lá nós entramos, fomos recebidos por polícia militar daquela região, bastante homens, e pelo exército também, que estava ali presente.
Entendi. Aí acredito que o Exército foi para a aeronave, né, para fazer a vistoria da aeronave, e a Polícia Militar ficou conosco ali fazendo a revista de mala, entrevista, organizando todo mundo ali, porque até então todo mundo é suspeito, né? Ninguém sabe o que aconteceu. Uhum. Foi um momento bem tenso. Não, eu imagino, é um momento tenso, né? E até porque é o seguinte, né? Era uma notícia falsa de bomba, mas existia ali um bilhete que tinha uma bomba no compartimento de cargas. Isso já deixa, mas assim, quando vocês ficaram sabendo, vocês ainda estavam, o comandante, ele disse que tinha que fazer um pouso, tinha um desvio de rota, ele explicou o motivo ou não? Não, em princípio, dentro da aeronave, o comandante nos disse que ele estava com pane no avião. Ah, entendi. Ele não falou nada de bomba até a gente chegar em solo. Entendi. Nós fomos informados por isso pela Polícia Federal. Entendi. Até então, nós ali não tínhamos a informação nenhuma de ameaça de bomba. Entendi. E aí todos nós ali, a partir de um momento, foi liberado o uso de banheiro, né, dentro da aeronave. E cada um que ia, a comissário de bordo entrava, fazia a vistoria dentro do banheiro, para o próximo entrar, e assim foi. A gente começou a achar estranho, né? Esse procedimento de cada um que entrava, tinha essa vistoria do comissário de bordo. Mas a informação chegou para nós só quando a polícia chegou. Perfeito. E depois do desembarque, vamos dizer assim, que vocês souberam o motivo real do desvio de rota, né? Do pouso de emergência, digamos assim, vocês foram... quanto tempo levou até serem liberados? Olha, nós saímos desse terminal, acho que era umas 4 horas da manhã. Nós ficamos bastante tempo lá. Porque nós estávamos, acho que em quase 200 passageiros, 180, 175, não sei afirmar para vocês. E até todo mundo se acomodar, né? O primeiro procedimento que nós chegamos foi eles fazerem a gente fazer as filas para irem aos toaletes. Porque como nós não tivemos a oportunidade de fazer o uso no voo, porque quando liberaram o uso dos toaletes, deu muito pouco tempo e as pessoas já chegaram para nos recolher. Então nós fizemos isso lá embaixo. E conforme, né, o procedimento, o protocolo, deve ser esse protocolo, a gente é acompanhado pelo policiamento também para fazer uso dos toaletes. Então, demorou um pouco esse trâmite todo, né, de toalete, as coisas estavam um pouco adaptadas, porque não era banheiros enormes, né, eram banheiros daquele terminal só. Entendi. Aí fizemos essa situação, eles entregaram para nós aqueles saquinhos de amendoim, bolachinhas que entregam dentro do voo, água. Esperaram, né, as pessoas começarem a se acomodar, porque aí chegou essa notícia, ficou todo mundo alvoroçado, eles esperaram acho que um pouquinho para acomodar. Aí o policiamento falou, agora nós vamos organizar, todo mundo tem que sentar e nós vamos agora fazer entrevista. Sim. Aí eles fizeram várias mesas assim, afastadas da gente, onde a gente estava, e foram chamando e as pessoas foram se apresentando lá na mesa. E na mesa a gente tinha que escrever algumas palavras que eram ditadas pela polícia, e em letra de forma maiúscula, que eu acho que deve ter sido essa letra, né, que estava no bilhete, e algumas frases, e batiam um papo com a gente, queriam saber da gente, onde a gente morava, porque estava viajando, se estava sozinho, estava acompanhado, perguntas assim protocolares, que você via que eles iam batendo papo, enquanto a gente ia escrevendo aquilo que eles tinham pedido. Entendi. Depois de feita essa carta, a gente ia para um lado, eles dividiram o salão em 2 partes. Quem já tinha passado por essa entrevista ia para o lado contrário onde a gente estava. Sentamos e eles foram fazendo uma análise grafológica das nossas letras comparada ao bilhete que tinham encontrado. Que coisa. Aí, enquanto a gente esperava essa análise grafológica, eles começaram, fila por fila, a fazer vistorias nas malas. Então, a gente tinha que ir lá na frente, também com o policiamento, eles abriram a nossa mala, a nossa bolsa pessoal, procuraram bastante o batom vermelho. Acredito que o batom vermelho tenha sido escrito em algum lugar, tenha sido usado em algum lugar. E a gente voltava pro lugar, não podia mais sair de onde a gente estava. E até terminar, todo mundo ser vistoriado, e daí começaram a chamar algumas pessoas que talvez a letra tivesse sido mais
semelhante àquilo que eles estavam procurando. Entendi. Eu acho que uma meia dúzia de pessoas foram chamadas para uma segunda entrevista e depois disso eles foram nos liberando. Aí todo aquele protocolo, né? Apresentar documento, identificação de cada um para entrar tanto no ônibus para voltar. Aí entramos no ônibus, fomos até o terminal, daí sim, realmente do aeroporto, para a gente reagendar as nossas voltas. E daí todo mundo tinha perdido, né, a viagem já, né? Entendo. Aí nós reagendamos o nosso voo de volta para as 3h da tarde no dia seguinte. Eles nos deram o hotel, né? Ali perto mesmo de Campinas, de Brasília, perdão. Passamos a noite nesse hotel, almoçamos no hotel por conta da empresa e retornamos para o aeroporto às 3h da tarde. Só que ninguém, né, ali nos informou se acharam alguma coisa, se teve suspeito. Para nós ali, como todos nós éramos suspeitos, né? Que nós todos estávamos no mesmo espaço. As informações, elas foram muito sigilosas, né? Todo o policiamento tentou ser o mais educado possível com todos nós, mas todos muito sérios, né? Tentando fazer com que o protocolo desse certo e ainda a gente fosse liberado. Então, enquanto a gente não foi liberado, né? A gente era ainda um suspeito de estar com a possível bomba. Que coisa, não? Professora Alessandra, que aventura, né? Inesperada, né? Jamais poderia imaginar que numa viagem de passeio, né? De descontração, de lazer e tudo mais, fosse viver uma aventura como essa. Só para atualizar, dos 170 passageiros, todos foram ouvidos, 170 no aeroporto de Brasília, e a última informação atualizada, inclusive, né? Que ainda não se descobriu o suspeito, né? Não se descobriu o suspeito, e que o bilhete não tinha conotação política até agora. São as informações que foram liberadas para a imprensa. Vereadora Alessandra, voa quando agora o próximo voo? Eu já cheguei falando que eu preciso de uma nova viagem, porque a tensão foi tanto que agora preciso de novo descansar. Precisa descansar, sim. Que coisa, né? Que aventura, eu preciso, né? de uma nova praia agora. Que coisa, que legal, que legal. Professora Alessandra. O professor paga a viagem uma vez por ano, né? A gente tem que agora juntar de novo, fazer mais um ano e fazer de novo. É que essa viagem, você não percebeu as linhas, as letras pequenas, dizia com emoção. Então, você sabe que nós estávamos com um casal, né? Os sogros da minha filha, e eles falaram para nós, viu? Primeira vez que eu viajo com vocês pediram a viagem com emoção? Falei, não, de jeito nenhum, essa emoção eu não queria para minha vida, não. Professora Alessandra. Né, a gente teve, é lógico que a gente rezou bastante, né? Porque acho que a gente tem que... Claro. A oração nos ajuda muito nesse momento, então a gente percebe isso muito forte também nas pessoas. Acho que isso é muito bonito também de ver, né, o quanto as pessoas, né, vão se seguro, né, na fé, né, agradecendo também de ter dado tudo certo, o pouso ter acontecido bem, porque afinal de contas toda essa preocupação, né, de você desligar um sistema da aeronave para que ninguém possa ativar uma bomba, e o comandante pousou super bem a nossa aeronave, a tensão de você achar que realmente agora você vai ter que, né, abaixar a cabeça no meio das pernas, fazer toda aquela situação de deixa todo o material de vocês aqui, ninguém vai pegar nada. Cumprir o protocolo. Aí você vê o quanto tudo que você tem de material realmente não vai para lugar nenhum, né? Na hora que você está no sufoco. Que coisa. Bom, professora Alessandra. Mas acho que a mensagem maior disso tudo é assim, né, gente? Prestem atenção nos protocolos de segurança. Sempre. Eu me lembro que eu tive um sentimento assim, nossa, em que lugar que eu estou na aeronave para saber qual é a saída de emergência mais próxima. Isso. Que ela fala, né? Vão para a saída de emergência mais próxima. Eu já comecei a olhar para frente e para trás, e aonde que é a minha saída de emergência mais próxima, para saber para que lado a gente vai, né? Então, são situações que a gente nunca imagina que vai passar, mas já passou. Vereador, estou chamando de vereadora porque eterna vereadora Alessandra Lucchesi, professora Alessandra Lucchesi, obrigado por atender a nossa reportagem nesta terça fria, nesta manhã de terça fria. É claro que a gente deu a risada para descontrair, mas eu imagino a tensão que você e seu marido e os 170 passageiros viveram nesse voo, né? Ainda bem que foi só um susto, que as autoridades realmente encontrem os responsáveis ou o responsável por tudo isso, né? E vamos futuramente ter a sua presença aqui para falar de outros assuntos, para falar de política, para falar de educação,
para ter a sua participação sempre importante aqui na Prever FM no Primeiro Jornal. Muito obrigado, dê um abraço ao Zé Luiz também, passou o susto, né? Passou sim, um abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Um abraço a todos. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.